Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo de uma série de estudos que eu tenho trazido aqui no meu canal chamado Apocalipse para Leigos, onde toda semana, debaixo de uma vertente pré-milenista, nós fazemos um estudo acerca das profecias contidas no livro das Revelações, o Apocalipse. Eu sempre deixo claro que existem várias vertentes teológicas, várias correntes de pensamentos, várias teorias acerca do estudo do Apocalipse. E eu foquei na vertente pré-milenista até para nós termos um foco, porque seria até complicado e confuso estudar todas as teorias, todas as vertentes, não é? E também eu deixo claro também que meu canal não é um canal religioso, né? Meu canal eu falo de vários assuntos, né? Falo de história, monarquia, um dia eu trago notícias acerca de política e outras coisas que acontecem no mundo, não é? Mas todo sábado eu tenho trazido esse estudo bíblico aqui para o meu canal, não é? Então, antes de entrarmos no estudo de hoje, né, dando prosseguimento ao estudo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, peço para você estar se inscrevendo nesse canal, apertando o sino de notificações, deixando o seu gostei, o seu like, compartilhando esses vídeos, caso você goste com seus amigos. E também te convido a se inscrever no canal do meu amigo Lucas, o Nerd Aleatório, e no canal do meu amigo Tetiago, Tomás Gonçalves. Os links deles vão estar no primeiro comentário fixado deste vídeo. Vá lá, se inscreva e dê uma ajuda lá aos meus parceiros. Então, sem mais delongas, vamos dar prosseguimento ao estudo que nós temos dado nessas últimas semanas. Bem, nas últimas semanas nós temos falado acerca dos 4 cavaleiros do Apocalipse, não é? E todo mundo, o cavalo branco, morte, fome e guerra. Todo mundo conhece esses 4 cavaleiros, apesar que tem alguns que acham que o cavaleiro do cavalo branco é a peste, né? Que de certa forma até é, já que um anticristo vai ser uma peste da vida dos adoradores de Deus aqui na Terra durante a grande tribulação. Então, como eu expliquei no vídeo passado acerca do cavaleiro da guerra, né? Eu expliquei que o primeiro cavaleiro, do cavalo branco, né, que estudamos aqui que seria, uns defendem que o cavalo branco seria o próprio Jesus Cristo, outros dizem que é uma pregação do Evangelho, mas debaixo da vertente que estamos estudando, eu disse que o cavaleiro do cavalo branco seria o anticristo, que apareceria pregando as nações uma falsa paz, que durante um curto período de tempo, né, ele conseguiria fazer com que as nações tivessem um momento de paz, até Israel com seus inimigos, né? E que o Deus frustraria os planos do anticristo, porque seria uma falsa paz, enviando o cavaleiro da guerra, que teria o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que os homens matassem uns aos outros, né? Isso tudo eu já expliquei nos outros vídeos, vá lá, assista, para você entender melhor. E hoje nós vamos dar prosseguimento o que acontece depois de uma guerra, não é? Bem, antes de mais nada, lógico, nós temos que consultar o nosso livro sagrado e vamos ler a partir do capítulo 6, versículo 5 de Apocalipse, que diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, lembrando que esse terceiro animal é um dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus, não é? Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Vamos lembrar que não são os cavaleiros que têm essas cores, são os cavalos, né? Um cavalo preto, e sobre ele estava assentado. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. O interessante é que o 4º cavaleiro é o único que tem um nome, né?
E é um nome nada agradável, não é? Então, e o inferno seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome e com a peste e com as feras da terra. Só até aqui. Bem, hoje nós vamos estar concluindo esse estudo, por isso eu li 2 cavaleiros ao invés de um. Como eu expliquei, Deus vai tirar a paz da terra para que os homens entrem em conflito com os outros, para poder assim frustrar o projeto de paz do anticristo. Por quê? Porque os homens acabaram rejeitando o verdadeiro príncipe da paz, que é Jesus, e aceitando a falsa paz, que é uma mentira. E assim, explicamos acerca da guerra que haveria, né, que seria uma guerra de proporções globais e que ela duraria pouco tempo. No entanto, o que acontece toda vez que termina uma guerra? Né? Simples, acontece perdas de recursos, não só de vidas humanas, mas também de alimentos, medicamentos, de tecnologias que poderiam ser usadas em prol da humanidade. Toda guerra tem seu preço e tem suas consequências. Né? Antigamente, quando as guerras eram feitas somente através da espada, através da lança, do arco e tudo mais, a destruição não era grande, né, cara? O que mais se perdia era apenas as vidas dos soldados, porque antigamente os exércitos eles combinavam, né? Ah, eu entrei em guerra com aquele reino, então assim, nós enviamos uma carta e vamos deixar claro, ó, onde é que vai ser essa batalha? Ah, vai ser naquele vale ali. Então, e os 2 exércitos, né, cada um com sua espada, cada um com sua lança, né, com suas tropas, com seus carros e cavaleiros, e o confronto acontecia ali. Quem viver, viveu, quem morreu, morreu, não é? Mas às vezes acontecia de, por exemplo, do exército invadir uma cidade, né? Ao invadir um reino, por exemplo, né, uma cidade, eles tacavam fogo da cidade para destruir tudo, né? Às vezes, igual, por exemplo, eles tacavam fogo nas plantações para que o inimigo não tivesse o que comer. Essa técnica é chamada de essa estratégia é chamada de terra devastada, ou seja, você destrói os recursos daquela terra para que sua população passe fome, para que ela enfraqueça, para que assim fique mais fácil vencer o inimigo. Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu fiz um vídeo falando acerca do Império Romano, quando ele expulsou os judeus da Palestina, né, da Judéia. Os romanos, eles tacaram fogo em suas plantações, destruíram lá Jerusalém, o templo, a cidade, e tacaram sal das terras da Judéia para que não nascesse nada lá. Por quê? Para deixar claro para os judeus, ó, aqui vocês não ficam mais. E os judeus foram expulsos de sua terra, né, durante séculos. Por quê? Porque não tinha como voltar para lá. Somente através do movimento sionista, né, quando os judeus começaram a voltar para a Palestina, que eles começaram a trabalhar aquela terra, às vezes até trazendo terra exportada de outros países para poder plantar lá. E hoje Israel é praticamente um pomar do mundo, não é? E essa tática de terra devastada não era, às vezes, aplicada somente do inimigo invasor. Não, às vezes até o próprio povo fazia isso para que os invasores não tivessem nada o que comer, né? Isso foi usado, por exemplo, na Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, que aconteceu lá nos meados de 1860, lá dos Estados Unidos, não é? Tinha lá o Exército do Norte, né, o Exército da União, e os Exércitos dos Estados do Sul, os Confederados. Da Guerra Civil Americana, os exércitos da União tinham mais recursos, estavam vencendo a batalha. Então o que os confederados fizeram? Ah, vamos tacar fogo aqui nas nossas plantações, na nossa cidade e tudo mais. Aí o exército, os soldados do norte não vão ter o que utilizar e vão embora, né? Funcionou? Bem, digamos que foi uma burrice o que eles fizeram, porque eles também ficaram sem ter o que comer, não é? Para você ver como é que são as coisas. Então, na época que as guerras eram apenas com espadas e lanças, né, não tinham tantos prejuízos. O problema é que com a passada do tempo,
o exército, as guerras foram se modernizando, né? Surgiu a pólvora, as lanças e arcos foram substituídos por carabinas, né? Por espingardas, canhões, né? Quando chegou da Primeira Guerra Mundial, cara, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra, assim, com uma escala de destruição global, cara. Os países da Europa ficaram totalmente devastados, né? Tanto é que isso deu até oportunidade para os Estados Unidos enriquecerem, uma vez que os países europeus, Inglaterra, França, Alemanha, estavam com suas indústrias e suas plantações devastadas. Depois de os Estados Unidos enriqueceu, e depois disso veio novamente a Segunda Guerra Mundial e aconteceu a mesma coisa, né? Os Estados Unidos, como caiu um míssil no território deles, né, acabou prosperando, enriquecendo, já que sua indústria estava intacta, enquanto que a Europa estava devastada. Ou seja, essa é a consequência da guerra, né? A perda de recursos. E se você vê, o Cavaleiro da Guerra, ele vai trazer uma devastação em todo o continente, não é? Por essa razão que ele é seguido pelo Cavaleiro da Morte, da fome, né? Depois da guerra vem a fome, por causa da perda desses recursos, da perda desses alimentos, né? Milhares morrerão por causa disso, entendeu? E às vezes eu penso até que por ser uma guerra rápida, né? Não vai ser um confronto que vai durar muitos meses, eu penso até da possibilidade da utilização de algumas armas nucleares. Vamos lembrar que uma ogiva nuclear tem poder para destruir o planeta todo, mas, no entanto, existem várias ogivas, né? Por exemplo, algumas ogivas nucleares com o mesmo poder de destruição de Hiroshima e Nagasaki, soltadas em alguns pontos do globo, né? Pode destruir algumas cidades, e a radiação prejudicar as colheitas, o que traria a fome a milhões de pessoas, né? Eu estava lendo aqui umas anotações aqui, né? Tá aqui. Agora quem surge é o cavaleiro preto, o cavalo preto com o seu cavaleiro com uma balança na mão, significando um grande racionamento de alimentos, certamente provocado pela terrível guerra trazida pelo cavaleiro do ser anterior, como eu expliquei, né? Esse cavaleiro não traz a fome. A fome será o resultado natural do grande conflito que atingirá toda a terra. Este cavaleiro pesa e mede, né? Por isso a balança, os alimentos, sendo cada pessoa só teria direito a uma medida de trigo, né? Que seria os alimentos dos ricos, ou 3 medidas de cevada, que seria o alimento dos pobres. Uma medida é equivalente a aproximadamente 450 gramas naquela época. Um denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. Ou seja, pega o salário mínimo e divide ele, né? Quanto está o salário mínimo hoje? Está uns R$ 1.000, mais ou menos. Pega R$ 1.000, que é o salário mínimo aproximado, divide por 22 dias, que é os 22 dias trabalhados no mês. Aí você saberá o quanto vale um dia de trabalho, não é, cara? Então, vamos chutar aqui, vamos dizer que seriam uns 50 ou 60 reais, né? Ou seja, 450 gramas valia 50, 60 reais por aí, não é? Eu não fiz o cálculo não, estou chutando. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador, né? E o denário dava para uma refeição de trigo ou 3 de cevada, quer dizer, apenas para o sustento próprio. E a família? O azeite e o vinho eram indispensáveis na época. O termo não danifiqueis é sinal de que iria fazer falta. Ou seja, Deus dá uma ordem ao cavaleiro da fome: ó, não danifique o azeite e o vinho. Por quê? Porque aquilo lá fazia parte da cesta básica naquela época, né? O azeite e o vinho eram indispensáveis na época, como eu expliquei. O termo não danifiquei seria o que significaria que iria faltar. A incumbência do terceiro cavaleiro será impedir que a fome varra toda a humanidade. Por quê? Porque não devemos nos esquecer que os judeus, né, vamos lembrar que a grande tribulação é para a salvação dos judeus, né? Eles ainda precisam reconhecer que Jesus é o Messias.
que os judeus sofrerão os castigos que virão com a abertura dos selos, e que eles irão se salvar. Por isso não poderão morrer de fome aqui. Ou seja, os judeus, durante algum tempo, antes deles receberem o selo divino, que nós vamos falar mais à frente, eles vão sofrer algumas consequências da abertura dos selos. No entanto, a nação de Israel sobreviverá a isso, né? Terá baixas, terão, mas o Israel viverá, sobreviverá, né? E depois disso vem o quarto selo, que é o cavaleiro da morte. Vamos lembrar que a fome, né, a falta de alimento provoca a morte da pessoa, né? Vamos ler aqui o que está escrito aqui. Só que neste selo o cavaleiro tem um nome, morte. Eu comentei sobre isso. Só que também o cavaleiro é seguido, ele vem acompanhado. Aqui. Isso acompanhando é nada menos que o inferno. Ou seja, o que é interessante, nos 3 cavaleiros anteriores, cada um recebeu alguma coisa. O cavaleiro do cavalo branco recebeu um arco, a guerra recebeu uma espada, a fome recebeu uma balança, a morte recebeu uma foice? Não, ele recebeu um acompanhante, que era o inferno em si, né? Não representa esse cavaleiro a morte em geral, mas sim a morte causada pelas coisas mencionadas, a espada, a fome e a mortandade das pessoas e as feras da terra, né? A morte, a espada aqui é diferente da guerra desencadeada pela espada do segundo cavaleiro. Aqui o sentido indica todo tipo de morte violenta, tal como assassinato, né? E é até interessante, né, cara? Porque várias vezes nós costumamos dizer que aqui no Brasil nós não entramos em conflito com nenhum outro país. No entanto, no Brasil, a nossa guerra era interna, né? A guerra contra o tráfico, contra a violência, contra a discriminação, né? Tudo isso provoca a morte e a perda de vidas de pessoas, né? Ou seja, não precisa você estar em guerra para poder ter perda de vidas humanas, né? Todos os dias, infelizmente, nós sofremos essas calamidades, né? Essas perdas, mas isso será altamente aumentado durante todo o período da grande tribulação, não só dos períodos de guerra que aconteceram lá. E observemos, entretanto, que este cavaleiro tem a sua atuação limitada, já que só a 4ª parte da Terra será atingida, né? Se lembrarmos que atualmente na Terra nós temos mais de 7 bilhões de seres humanos, e que alguns milhões vão sumir durante o arrebatamento, né? Vão ser tirados para Deus. Vai ainda sobrar muita gente, né? Então vamos supor que durante o período da grande tribulação tivesse 8 bilhões de seres humanos. E vamos supor que o total dos desaparecidos, daqueles que serão arrebatados, fossem 500 milhões. Então você teria 7 bilhões e meio de habitantes da Terra, não é? Agora, imagine a 4ª parte disso tudo. É muita gente para morrer. Mas, infelizmente, essa é a consequência do homem que durante o tempo da graça, rejeitou a salvação proposta por Cristo. E agora, durante a grande tribulação, Deus está desencadeando a sua ira, né, o seu juízo sobre as nações, não é? E o interessante é que os 7 selos, né, vamos lembrar que Jesus está desatando os 7 selos, é dividido em 2 categorias, né? O primeiro são os 4 cavaleiros que nós estudamos até aqui. E agora vem o restante dos outros 3 selos, que nós veremos nos próximos vídeos, né? Bem, tá aí, nós estudamos os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Comente aqui embaixo o que você achou acerca desse estudo, né? Se você gostou, compartilha esse estudo com seus amigos, né? O estudo do Apocalipse ainda tem muita coisa a estudarmos, não é? E eu peço para você que tem acompanhado, que tem gostado, para você ajudar no engajamento desse estudo, né? Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando ao longo desse dia, desse final de semana e dessa semana que vai começar, né? Muito obrigado por tudo. A paz e shalom.